Entre a Terra e o Céu, André Luiz, capítulo 30, Luta por Renascer. Um mês se passou depois dos acontecimentos que vimos de narrar, quando Odila nos procurou, suplicando ajuda. Vinha triste, atormentada. Zulmira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite. Sofria muito. Nossa amiga inquieta nos informou que por 6 dias consecutivos se achava no trabalho de vigilância, se esforçou quanto lhe era possível por libertá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via todas as providências fracassadas. Desolada, induziu Amaro a trazer um médico, no que foi obedecida, mas o médico não atinava com a causa íntima da enfermidade e, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Por isso, nos rogava socorro imediato. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era noite quando demandamos o ninho doméstico, que já era familiar. Zulmira, no leito, continuava em aflitiva prostração. Cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre, parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse a vencer a crise. A supuração, quer dizer, aquele processo de formação de pus das amígdalas, poluiu o seu hálito e impunha dores lacinantes. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta. O esposo e a filha desdobravam-se em carinho, procurando reanimá-la, mas Zulmira, que deixáramos 30 dias antes, corada e bem disposta, se revelava agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se nas prateleiras próximas. Nossa instrutora a examinou cuidadosamente e, percebendo a nossa admiração, disse comovido: Zulmira, reclama nossa ajuda diligente. Precisamos garantir o êxito na missão esposada. Carinhosamente aplicou-lhe recursos magnéticos, se detendo de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. A doente acusou melhoras imediatas. O movimento circulatório se reabilitou. A febre desceu, lhe propiciando repouso, e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo a sua recuperação. Os passes, foram aplicados na fenda glótica por causa dos problemas de Júlio. Nós sabemos que o seu problema é na garganta e no cérebro pela sua ligação com o Júlio. É através do cérebro que, junto com ela, ele está mandando os comandos para a formação do seu novo corpo. Quando Júlio transmite as suas energias, também está transmitindo as suas dores. Se somos herdeiros de nós mesmos, seu perispírito traz suas sequelas e essas informações são transmitidas ao novo corpo através da mente da mãe, que está sendo influenciada pelo Júlio. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa, quer dizer, traiçoeira, que tão violenta se apresentou, ao que Clarencio respondeu seguro. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação do serviço orgânico à entidade que se reencarna, também é constrangida a suportar o seu contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina
durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe no santuário íntimo a envolvem totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando sublimadas emoções e convertendo a maternidade habitualmente dolorosa em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam-se mutuamente. Então, podemos entender que quando uma mãe se sente muito bem na gravidez e até sente saudades desse período depois da gravidez, ela estava gerando um espírito mais elevado que ela. Por isso essa felicidade. E o contrário é o que estamos vendo nesse caso do Júlio. As influências da dor, do sofrimento, está sendo passado para ela, para que ela repasse para o corpo que está sendo formado. Aí podemos entender a mudança de gosto, de sabores, as alergias, a aversão inexplicável ao marido, geralmente quando o espírito reencarnante e o futuro pai têm grandes desavenças, né? Da mesma forma, esses espíritos cristais que estão reencarnando, que eles não comem animal, a mãe passa a ter aversão à carne, né? Continuando, o ministro fez longa pausa, tornando aos passes a benefício da enferma. Odila o acompanhava atenciosa. De todos nós, ela parecia mais preocupada com as lições ouvidas. Identificávamos o seu interesse de tudo aprender para se tornar ali mais útil. Findos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende-se ao intercâmbio constante das diversas sensações. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e do outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Então, a mãe não tem que se preocupar somente com a sua alimentação. Ela precisa se preocupar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua vibração, que isso também está sendo transmitido para a criança. Tudo que ela possui de bagagem, ela também está trocando com o feto. Da mesma forma que ele disse que o espírito reencarnante permuta com a mãe seus sentimentos, emoções, vibrações, etc., né? De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira.
é que o trabalho da maternidade assemelha a seu delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Então, a influência do feto sobre a mãe é temporária, passa assim que termina a gestação. No caso da criança, ela vai sendo influenciada pelas energias, pelos sentimentos, pelas vibrações da mãe, e todas essas influências serão permanentes, ou seja, a alimentação física, mental e espiritual que ela está mandando para a criança, cria na criança marcas permanentes, tanto no corpo físico como no corpo perispiritual. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Meu colega, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas e acrescentou: é comum a verificação de exagerada sensibilidade da mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. O orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito, que ocupa as suas possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium está transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Então, a mãe, como um médium, transmite sensações que não são dela. Ela é médium. Hilário lembrou com interesse. Me afligia, observar a inesperada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos. Sim, isso ocorre sempre que o inimigo do passado volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que servirá de pai. E ponderei curioso, mas temos os casos em que na ribalta, no palco do mundo, vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo, tal a animosidade que caracteriza as suas relações. Reparamos que em tais ocorrências as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes, em vão, tudo fazem para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Clarencio me olhou de forma significativa e respondeu: de modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente às necessidades da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores. E, em se tratando de alguém com intensa afinidade junto do chefe do lar,
se vê o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, uma vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mãe. Então, desavenças entre mães e filhas são acerto entre elas. As mães precisam se acertar com esses espíritos que estão vindo como filhas. E nesse caso, Clarence está nos dizendo que o pai serve como mediador do conflito, através do amor que ele tem por essa filha. Existe uma afinidade muito grande entre essa filha e o pai, e ele, sendo um mediador, vai acabar fazendo acertar as arestas entre as duas. A mãe vai acabar cedendo, porque o amor de mãe é incondicional. E essa harmonia vai fazendo com que os três cresçam. A elucidação clara e lógica nos satisfez plenamente. Conversamos ainda por alguns minutos, nos quais o orientador ministrou várias instruções a Odila, habilitando-a para o socorro de emergência. Regressamos edificados em nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário retomou até nós, solicitando nova intervenção. Ela nos informou aflita: Zulmira atravessava estarrecedora crise orgânica. Muitos vômitos a perturbavam cruelmente, não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia inutilmente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a excursão do trabalho assistencial. A gestante se revelava efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa incursão à anemia. Clarencio, porém, a submeteu a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir de melhoras necessárias. Deveres diversos convocavam a nossa presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno que, declarou ele, em toda a sua existência médica na Terra, não conseguia explicar. E o ministro asseverou com segurança: estamos certos de que a ciência do futuro ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos. Mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são agradáveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos, quer dizer, dos enjoos frequentes, de tratamento até agora muito difícil. Então, vamos lembrar que no começo do capítulo vimos que os fluidos necessários são absorvidos pelo feto e os demais serão devolvidos ao planeta através da mãe. A mãe funciona como um exaustor, como ele está dizendo. Ela pega esses fluidos que não serão utilizados e joga de novo o planeta. E isso faz com que ela se sinta mal, que ela tenha náuseas. E essa devolução é pelo vômito. O vômito são as energias que devem ser expelidas. Semelhante nota nos oferecia valioso material de meditação. O tempo se desdobrou semana após semana.
Insistimos na visita à residência de Amaro de quando em quando, convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã Odila veio até nós com a alegria de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara, a luz terrestre. Conforme a aprovação da pequena família, seu nome novamente seria Júlio. Comungamos de sua profunda alegria e, com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo. E assim André termina mais um capítulo, com bastante coisa para a gente, digerir. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.